Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma dinâmica super legal para pensar e para entender se a sua empresa está indo pelo caminho certo. Independente se você vai atrás de investidor ou não, se esse é o momento da sua empresa, tem um processo muito legal que é pensar se as pessoas colocariam dinheiro no seu negócio, né? Essa é uma forma muito interessante da gente perceber o quanto a nossa empresa está ou não saudável. Porque se alguém que tem o seu próprio dinheiro quer colocar, né, o dinheiro na sua ideia, na sua empresa, significa que você está indo pelo caminho certo. Agora, se você tentaria buscar algum investimento e teria algumas respostas negativas, é um olhar para a gente ter uma atenção, para olhar e falar assim: não, o que será que eu estou fazendo de errado? E as pessoas não estão querendo investir na minha ideia, assim como eu estou querendo investir. No final das contas, seja você o seu próprio investidor, seja buscando investidores em outros lugares, eh, essa é uma forma interessante da gente perceber o quanto a empresa está indo bem ou não, né, o quanto ela está preparada, o quanto ela está sólida, enfim. Então, eu preparei aqui um quiz, né, algumas perguntas, enfim, uma pontuação, para a gente entender, dentro desse olhar, como é que a sua empresa estaria. Então, eu convido vocês a ficar comigo até o final desse vídeo, fazer esse quiz e, a partir daí, começar a pensar e tomar ações e como é que a gente pode, seguir no caminho certo, se tiver tudo certinho, ou fazer ajustes para ir melhorando, porque no final das contas a gente sabe que é isso que a gente tem que fazer o tempo todo, né. Então, como é que a gente sempre vai evoluindo, como é que a gente sempre pega a nossa empresa e coloca ela no próximo nível. Essa é a intenção desse canal, essa é a intenção do Trampolim de Negócios, é ajudar você, empresário, que tem um comércio, que tem um ponto de venda, estabelecimento, físico, a buscar novas oportunidades, novas ideias, para fazer o seu negócio vender mais e, ao mesmo tempo, ir fortalecendo o seu negócio. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer essa dinâmica que eu espero que te ajude a abrir os olhos ou a seguir no caminho que você já está tomando, que já está fazendo. Então, vamos lá. Passando aqui para a nossa apresentação. Eh, Vamos para a hora da verdade, né. Então agora é a hora da gente parar e refletir. O que que vale a pena? Gente, eu não vou saber qual que é a resposta, eu não sei qual que é o seu negócio, então, vamos pensar que é você com você mesmo, então quanto mais transparente, quanto mais realista você for, melhor para você diagnosticar o seu negócio e você depois tomar as ações, tá bom? Então eu não vou olhar, não vou cobrar nada de ninguém, a não ser que, obviamente, queira voltar a falar comigo, deixa nos comentários qual foi sua pontuação, me manda uma DM nas minhas redes, porque aí a gente pode seguir a conversa também e ir evoluindo, né? Então, o diagnóstico não para aqui, a gente tem que pensar também o que que é o que a gente vai fazer para melhorar. Então, vamos lá. Quem aí conhece o Shark Tank, né? Então, quando a gente fala assim, ah, será que alguém investiria dinheiro em mim e tudo? Logo pensei no Shark Tank. Eu acho super interessante o programa. Basicamente, para quem não conhece, é um programa que passa na Sony. Deixa eu até tirar aqui. É um programa da Sony que tem um grupo de investidores, né? São pessoas aqui, esse é o Shark Tank Brasil. Tem um grupo de investidores brasileiros e basicamente eles estão ali num formato onde empresários ou empreendedores que estejam começando o negócio vão lá e apresentam a ideia e fazem o que eles chamam de pitch de ideias. E dentro desse pitch, eles têm enfim, alguns minutos ali para apresentar e depois eles respondem às perguntas, né, dos investidores, dos sharks, e aí os sharks decidem se eles vão fazer um aporte financeiro, se eles vão investir dinheiro naquela ideia e naquela empresa, ou se eles vão passar e não vão fazer esse investimento. Basicamente, eles fazem algumas perguntas e é muito interessante assistir, porque, gente, assim, a reação, e a forma como eles pensam o negócio também é uma forma de aprendizado para a gente. Eu gosto muito de assistir, porque eu sempre aprendo termos diferentes, eu vejo o que que para eles é importante, são pessoas que têm negócios de sucesso, então, no final do dia, o fato deles, colocarem suas perspectivas ajuda a gente também a evoluir como empresário, então acho super bacana o formato do programa, e ele foi uma inspiração para mim, para a gente fazer essa dinâmica, hoje.
Então, basicamente, é assim, esse é um pouco o cenário, né, a gente estava vendo os investidores, aqui eles sentam ali nas cadeiras, e aí quem vai fazer o pitch de ideia vai lá, apresenta, leva os produtos, enfim, responde, e aí faz essa dinâmica toda de vou investir, não vou investir. E basicamente, né, assim, no final das contas, a gente se diverte, obviamente, com o formato, mas e se fosse nossa empresa que tivesse ali? Se fosse a gente ali apresentando e colocando o nosso negócio ali na frente dos sharks, né, dos tubarões, investidores, como é que a gente se sairia? Como é que você se sairia se você tivesse a oportunidade de ir lá e falar assim: "Não, vou fazer um pitch de vendas, pra que o investidor coloque dinheiro no meu negócio para ele crescer"? E aí, o que que seria? Como é que você sente que seria esse processo? Você acha que você saberia responder as perguntas ou não? Então, assim, esse quiz que eu trago para vocês é exatamente com essa intenção, né. Vamos fazer um olhar aqui para saber se a sua empresa seria atrativa aos olhos de quem sabe fazer negócio, né. Claramente essas pessoas que estão ali sabem fazer negócio, né, elas sabem colocar dinheiro naquilo que vai funcionar, e aí eu tomei algumas perguntas, né, que eles normalmente fazem, e algumas das discussões que acontecem na dinâmica ali para diferentes tipos de negócio, empreendedores, e eu traduzi para cá para a gente tentar fazer essa simulação. Então vem comigo, faz essa simulação, faz ela de verdade, gente, com o coração aberto, para diagnosticar e entender o quanto de fato você está preparado ou não. E a partir daí é o começo de tudo para a gente começar a tomar ações para efetivamente estar preparado e para seguir fortalecendo e seguir fortalecido como negócio, tá? Então vamos lá, como que vai funcionar essa nossa dinâmica aqui? Eu vou fazer 5 perguntas, né, são 5 perguntas que eu vou colocar aqui nessa apresentação. São 3 alternativas cada um, e aí a pontuação é a seguinte: se você responder a número um, você marca um ponto. Se você responder a 2, marca 2 pontos, e se você responder a resposta número 3, você marca 3 pontos. Então, o número da pergunta é a quantidade de pontos que você faz na resposta, beleza? Ao longo do caminho a gente vai falando um pouco mais sobre essa pontuação. Mas vai anotando. Então pega um papel e uma caneta para você ir falando assim: a pergunta um já faz tantos pontos, porque depois a gente vai precisar somar todas, né. Então, aproveita para já pegar um papelzinho, uma caneta, e aí a gente dá continuidade aqui para essas perguntas, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar só a minha tela mais para cá, porque as perguntas vão estar desse lado. Então vamos lá. Primeira pergunta: como você define a identidade da sua empresa? Então, se você pensasse na sua empresa como uma pessoa, que fala, que se comunica, né, que está ali presente visualmente para as pessoas, como você define essa identidade? Um, ela é consistente. A linguagem visual da minha marca está conectada com a essência da minha empresa. 2, ela é esforçada. Até tento seguir uma linguagem visual, uma linguagem, né, e um visual, mas às vezes eu não consigo pensar em todos os detalhes e uma coisa ou outra acabam saindo desalinhadas. 3, desencanado. O importante é vender. Então não fico me apegando na cor, na fonte, na forma como eu me comunico. Então, se para você é A1, marca um ponto, tá? Então, assim, você está sempre ali, você tem suas cores definidas, seu logotipo, a fonte que você usa nas comunicações, nas suas postagens do Instagram. Se você entra ali na sua rede social, caso você tenha uma rede social, ela é consistente em relação ao que você coloque. No ponto de venda está alinhado com essas cores, ou seu ponto de venda também, como que você lá dentro você segue um padrão visual, você segue uma linha de pensamento, né, de identidade de marca, ou é mais mixado como a 2 ou não tem, vai fazendo conforme as coisas vão surgindo de oportunidade, seria a 3. Marca aí os pontos. Vamos lá para a próxima pergunta. Como a sua empresa atende às necessidades dos clientes? Então, resposta 1. Estou sempre atento aos meus clientes através de dados, pesquisas e observação. Assim, sei exatamente a necessidade deles para melhor atendê-los. 2. Tenho alguns produtos que se destacam e representam boa parte do meu faturamento. Garanto que eles estejam sempre disponíveis. E a 3. Vejo o que o concorrente está fazendo e faço igual.
Então, assim, como que você atende a necessidade dos clientes da sua empresa hoje em dia, tá, gente? O que vale é assim, o que está acontecendo agora, não o que você imagina que seria, o que você gostaria que seria. O importante é o que está acontecendo agora. Então, assim, primeiro, se você respondeu a um, você tem lá tudo certinho. Se eu te perguntar agora como é o seu público-alvo, quais são as necessidades deles, os desejos, as dores, você sabe fazer, você tem isso quantificado, você consegue me dissertar sobre isso, né? Dizer sobre isso de uma forma muito clara. A dois, você já tem algum conhecimento, você tem alguma noção, isso vende mais, então é isso que mais atrai, vai por esse caminho. Ou três, você olha o mercado aí. Respondido? Vamos para a terceira pergunta? Vamos lá. Qual é o diferencial da sua empresa? Então, assim, você está lá apresentando para os Shark Tanks, lá, você está lá no Shark Tank apresentando para os tubarões, e eles te perguntam, qual é o diferencial da sua empresa? E aí, como é que você se sentiria com essa pergunta? Então, vamos lá. Na um, através das necessidades do meu público-alvo, percebi que poderia adicionar um benefício a algo que ele já usava. A dois, minha empresa é tradicional, começou com meus avós e seguimos os mesmos princípios até hoje. E três, meu preço é sempre mais baixo, e esse é o seu diferencial. Então, e aí, pessoal, se você pensar isso na sua empresa, como que você definiria o seu diferencial? Óbvio que aqui não está o diferencial efetivamente, né? Então, assim, não é o que efetivamente a empresa está, mas qual é o contexto que você chegou para chegar nesse diferencial, né? Então, você percebeu a necessidade do seu público-alvo e você pensou numa forma de entregar aquele produto que ele já tinha de uma forma diferente? Essa é a um. Ou já é super tradicional, você vem carregando isso ao longo do tempo, né? Que a história da sua empresa é dessa forma, aí seria a dois. Ou você usa como diferencial o seu preço ser o mais baixo, então você é o mais competitivo, enfim. Essa seria a número 3. E aí você marca um ponto para um, 2 pontos para dois, 3 pontos se é a sua resposta. Vamos lá? A próxima pergunta. Como é organizada a sua carteira de clientes? E aí? Essa aí dá pânico se alguém perguntar ou você tem a resposta na ponta da língua? Vamos lá. Então, número um, tem um banco de dados em que classifico entre os que compram mais, os que compram com mais frequência, os que são pontuais e uso os seus dados para ações de marketing. Número 2, conheço meus clientes, cuido para me relacionar com eles, mas não saberia te dizer tudo em detalhe. 3, anoto em um caderno algumas informações, mas não sei bem o que fazer com elas. Os clientes que gosto mais sempre ganham um descontinho. E aí, hein? Você foi a um, a 2 ou a 3? Marcou quantos pontos nessa? E vamos para a última pergunta. Se a sua empresa recebesse um investimento hoje de R$ 50.000, foi lá, eu vou te dar R$ 50.000 hoje. Onde que você investiria? Onde você pegaria esse dinheiro e colocaria na sua empresa? Resposta número um. No plano de negócios da minha empresa, tenho mapeado expandir para outras regiões, usaria o dinheiro para isso. Tá? Esse é um exemplo de uma empresa que tem mapeado alguma oportunidade e usaria o dinheiro para essa expansão. 2, usaria para comprar novos equipamentos e reformar meu espaço de vendas. 2 pontos se você responde essa. 3, esse dinheiro chegaria em boa hora para pagar umas contas que não estão fechando. Você tem algumas dívidas, você tem algumas pendências aí que estão já comprometidas, né, nas suas finanças. Então, você usaria esse dinheiro para pagar essas dívidas, para colocar o caixa em dia. E aí? Marcou? Fez um ponto, se respondeu essa, a primeira, 2 pontos se respondeu a segunda e 3 a terceira. Então, vamos lá. E agora sim, hora de fazer as contas, né? Então, assim, aproveita para somar, aproveita para juntar aí as 5 perguntas, quando você respondeu para cada uma delas, né? Lembra que corresponde ao número da pergunta, ao número da resposta, né? Então, um ponto, 2 pontos, 3 pontos, faz a soma, né, desse total. E eu vou passar agora de novo pelas perguntas,
para explicando para vocês por que a pontuação delas e quais são os problemas ou as coisas boas que tem nas respostas ali. E aí depois a gente, com a somatória, a gente faz a conclusão de qual que seria o diagnóstico da sua empresa, tá? Então vamos lá. A gente volta para a primeira pergunta, tá? Como você definiria ou como você define a identidade da sua empresa? A1, consistente, a linguagem visual da minha marca está conectada com a essência da minha empresa. Então, por que essa é a 1? E aqui vocês vão perceber que todas as respostas número 1 são aquelas que são as melhores, né? Então, a empresa que tiver menos ponto no total, ela vai estar mais preparada para receber o investimento, ela vai ser melhor avaliada pelos investidores, tá? E se você fez mais pontos, né? Quanto mais pontos você faz nesse quiz, maior vai ser a sua distância do investimento, né? É sinal de que você ainda precisa se preparar um pouco melhor e que está tudo bem, né? Todo mundo tem melhorias a ser feitas, mas é importante você tomar essas melhorias e considerar elas se você quer fortalecer o seu negócio, a ponto de eventualmente ter um investimento, mas para realmente vender mais, para ser mais sustentável, para ter longevidade, é necessário, fazer essas melhorias. Então, a resposta número 1 vai ser sempre a mais completa e a ideal no seu caso, né, no caso de qualquer empresário. Então vamos lá. A primeira, por que a identidade da empresa tem que ser consistente, né? No final das contas, a gente hoje, recebe uma série de informações, a gente como consumidor, né, como pessoa que está ali fazendo ou escolhendo um produto. A gente tem uma série de informações, a gente tem acesso a muitas possibilidades dentro do mundo digital, dentro do mundo físico, né, das lojas aí nas ruas. Então assim, hoje a oferta de opções são muito grandes. Então, se a gente vai depender só da comunicação, só de fazer dos investimentos de marketing, não necessariamente a gente vai conseguir ter um melhor retorno sobre isso. É importante a consistência, porque assim eu consigo fixar de alguma forma essa imagem de marca de um jeito mais fácil. Então, por exemplo, a gente pega as marcas de banco, tá? Que são bem icônicas nesse sentido. O Itaú, que é laranja. Tem comunicação, tem propaganda do Itaú que ele só coloca a cor laranja. E ele nem coloca marca nenhuma, mas a gente sabe de quem está falando. Se a gente fala banco laranja, naturalmente as pessoas vão baixar e falar assim, não, é o Itaú, né? Então, o que acontece com isso é que a conexão com a marca fica muito mais fácil. Então, mesmo que ele faça uma comunicação, uma propaganda, enfim, ele coloque o material de ponto de venda, o fato de ter essa cor, ser consistente, é claro, isso faz com que as pessoas já associem a marca de uma forma mais fácil. Então, o esforço é menor. E assim é com tudo. Então, se você pegar a Coca-Cola, se você pega o vermelho com aquela onda branca, já sabe que é Coca-Cola. Não precisa estar escrito Coca-Cola, não precisa, ter a garrafa, enfim. Se tiver só a garrafa, você também vai saber que é Coca-Cola. Então, a consistência de elementos faz com que você seja identificado mais rápido, você seja lembrado melhor. Então, isso acontece, isso faz com que você comece a ficar mais fortalecido nessa memória das pessoas. Então, quando elas precisarem de algo, o fato delas verem alguma coisa ou verem uma parte da sua marca ou verem algo, elas já vão correlacionar, né? Então, ser consistente, e aí consistente é em tudo. Então, na rede social, no seu ponto de venda, no uniforme das suas, de vendedores, enfim, de funcionários, caso você tenha esse tipo de apresentação, nos catálogos, enfim, não importa qual é o ponto de contato que você vai ter com o seu cliente, é sempre importante pensar e ser muito consistente com as cores, com as formas, com o tom de voz, né? Então, manter isso ao longo do caminho vai fazer com que você seja memorável, com que você seja reconhecido de uma forma mais fácil, tá? Então, é muito importante trazer e buscar essa consistência. Não é fácil, às vezes a gente vê alguma oportunidade de colocar algo que, enfim, né? Ah, isso daqui não tem tanto a ver comigo, mas estava lá numa promoção, eu achei que podia casar bem dentro do meu espaço de vendas, então coloquei isso dessa forma. Não estou seguindo tão certinho o que deveria ser o meu posicionamento, então pode acontecer, mas é importante sempre buscar ajustar, né? Então, assim, uma coisa ou outra pode sair, mas volta sempre para o original, né? Tenta definir o padrão e seguir com ele muito consistente. Com o tempo, a gente percebe que, inclusive, é mais fácil fazer isso, né? Porque a fonte já está definida, a cor já está definida, a forma como você se expressa, a linguagem, tudo. Então, no final das contas, isso ajuda, isso facilita, né, no dia a dia também. Então, vai ficando mais fácil. Então,
Busque ser consistente, tá? Então vamos lá, a pergunta 2, né, como é que atende às necessidades dos clientes? Isso eu vejo muito acontecer, e olha, assim, eu no meu mundo corporativo, então, assim, para quem não conhece a minha história, enfim, é o primeiro vídeo que está vendo, eu trabalho no mundo corporativo já há muitos anos, mais de 20 anos eu estou dentro de multinacionais trabalhando na área de marketing, e tenho, enfim, muito contato com diversas formas, de trabalho e enfim, ideias e práticas de marketing, de promoção, enfim. E quando eu penso nessa parte de necessidade dos clientes, é muito interessante, porque às vezes a gente vai com uma pesquisa super formal e coloca, sabe, os dados e tudo, e, enfim, toma uma ação. Algumas vezes, para convencer, é mais fácil falar que o concorrente já está fazendo. Ah, o meu concorrente já está indo para esse caminho, então a gente tem que fazer igual. E aí as pessoas vão pelo caminho mais fácil, né? Um atalho de alguma forma. Se alguém está fazendo, eu vou fazer igual porque aquilo deve ser bom. E no final das contas, é óbvio que tem uma história, se alguém está fazendo e está dando certo é porque aquilo é bom, mas a gente perde também o porquê de estar fazendo o que está fazendo, né? Porque a gente não está lá dentro do processo do nosso concorrente, daquela outra pessoa que a gente está copiando de alguma forma, a gente não está lá dentro para entender o porquê que ele está fazendo aquilo. E aí, quando a gente não entende o porquê que ele está fazendo aquilo, a gente deixa de entender de fato qual é a necessidade da pessoa. A gente só está fazendo porque alguém está fazendo. Então é muito importante estar atento aos clientes que você tenha, conversar com eles, observar, fazer pesquisa de mercado e não precisa gastar muito dinheiro com isso, é simplesmente estar atento a conversar, fazer pergunta. Foi um cliente na sua loja? Gasta 2 minutos para fazer uma pergunta para ele. Que foi a parte que você não foi atendido? Tem alguma coisa que eu poderia fazer para você diferente? Enfim, já tenha umas perguntas em mente e ali naquela primeira oportunidade que tiver, vai lá e faz uma pergunta para o próximo, você faz uma outra pergunta, não precisa fazer também 15 perguntas para todas as pessoas que entram na sua loja. Mas vai sondando e tateando e entendendo, porque assim você vai entendendo melhor as necessidades. Observe, a observação é muito rica, né? Então, assim, esteja acima de tudo atento aos seus próprios clientes, às pessoas que você está atendendo e aquelas que você não atendeu por alguma razão, entende por que que elas não compraram nada, e assim você vai entender melhor, as oportunidades que o seu negócio vai ter, né? As oportunidades que vão fazer você vender mais, tá? A 2, vou explicar um pouquinho por que que a 2 é uma que é 2 e não 3 e nenhum, né. É meio óbvio, mas enfim, por que que ela fica no meio do caminho? Tem alguns produtos que se destacam e representam boa parte do meu faturamento e eu garanto que eles estejam sempre disponíveis. Aqui é muito inteligente isso, né, então assim, se eu tenho um carro-chefe, isso aqui sai muito, é muito legal que eu tenha ele sempre disponível. E é muito bom que você tenha consciência de que você tem esse carro-chefe, que você tem um produto que é o seu, né, a sua estrela do portfólio. Só que, de novo, você não está sabendo por que que ele é a estrela do portfólio, né? Você sabe que ele vende muito e a partir dele você constrói aí a sua argumentação de vendas, provavelmente ele vai ter um destaque dentro de toda a sua comunicação. Mas não entender por que que ele é o que vende mais, vai fazer com que você não saiba como fazer outros que vendam tão bem quanto ele ou às vezes até melhor, né. Então, é importante saber qual é o seu carro-chefe, qual é o seu produto que performa melhor, mas é importante saber por quê que é isso. Então por isso que a primeira, ela conecta com a segunda nesse sentido, porque ela trazendo a informação, entendendo da onde vem a motivação para o seu cliente comprar esse seu carro-chefe, isso vai abrir um montão de portas. Então, tá no caminho, mas ainda falta entender exatamente qual que é aquele porquê, aquela razão porque aquilo é tão importante, porque aquilo resolve, né, essa necessidade do seu cliente, né. E aí, com isso, você vai conseguir, de fato, atender ele ainda melhor, tá. Então, por isso que essa resposta um seria a mais completa de todas e a mais, a que pontua melhor para o seu resultado final desse quiz, né. Qual é o diferencial da sua empresa? Então, quando alguém pergunta isso, é a mesma coisa, né, assim, a um ela fala muito de público-alvo e a gente, ao longo do caminho, vai falar muito sobre público-alvo, né. Então, assim, tem muitas coisas importantes e que saem a partir de entender quem que é o consumidor que você quer atender.
Porque se a gente não resolve nenhum problema dele, ele não vai vir na nossa loja, a gente não ele não vai comprar da gente, enfim, no final das contas, toda a relação de compra e venda é uma solução de um problema ali do momento, né. Se está chovendo, tem um guarda-chuva disponível, eu não tenho, né, e eu estou precisando de um guarda-chuva, eu vou comprar um guarda-chuva de um lugar que vai resolver o meu problema, né. Então é de uma forma muito básica, mas no final do dia é isso, a transação comercial ela parte de alguma necessidade, seja porque eu preciso efetivamente daquilo, né, então o benefício funcional do guarda-chuva é me proteger e tá chovendo, seja porque, eu tive um dia difícil, eu quero comer um chocolate, e aí eu vou lá e compro um chocolate. Então, eu preciso do chocolate, né, é muito necessário, não no sentido de energia, enfim, mas no sentido eh de me satisfazer ali, de me confortar de alguma forma, né. Então, assim, saber dessa necessidade faz com que eu consiga me conectar melhor com o benefício, conectar melhor com a o diferencial que eu vá trazer, né. Então, esse contato, né, com as pessoas é importante. Tem até um vídeo aqui, que eu vou deixar o link para vocês aqui no nesse vídeo, que é sobre público-alvo, como fazer, como definir o que que é, enfim, tem algumas ferramentas super interessantes, então eu vou deixar aqui também para vocês, se aprofundarem nessa questão de público-alvo, que vai ser super bacana. A 2, minha empresa tradicional começou com meus avós e tudo. Isso não está errado, é muito legal quando a empresa traz uma história. Por que que ela é 2 e não um? Porque a gente não pode usar isso como diferencial puro e simples. Só o fato de seguir, com o que já é do passado, como diferencial pode ser frágil, porque a gente não sabe se isso está, por exemplo, conquistando pessoas novas, né. Então, às vezes, você tem um cliente que está sempre ali, que foi sempre, então dá continuidade, mas se você não está ganhando novos clientes, se você não está trazendo uma perspectiva mais moderna, alinhada com o que é o contexto mais atual, porque o mundo vai mudando muito, então aí é um problema, né. Então, ele é um o 2 aqui, ele é um sinal de alerta para a gente perceber o que que eu estou fazendo com essa tradição. Eu estou usando ela de uma forma muito interessante e trazendo esses fundamentos que trazem muita confiança, que trazem essa autoridade para você que conhece, porque está há muito tempo, mas modernizando ao mesmo tempo e conseguindo conquistar pessoas novas, isso é um ótimo caminho. Agora, se você só segue os mesmos princípios até hoje, aí é uma tensão. Então, por isso que ele é 1,2. E o 3, o preço é sempre mais baixo. Óbvio que o seu negócio pode ter um diferencial de preço mais baixo, mas ele tem que estar inteiro feito para isso acontecer, né. Então ele tem que estar totalmente otimizado em termos de processos, de custos, de escala, para que o preço seja o seu diferencial de fato, né. Porque se só baixar preço ou se só ter o preço mais competitivo é o seu negócio, mas é o seu diferencial, mas ele não está todo estruturado para isso, isso significa que você não tem lucratividade e claramente você não vai ser atrativo para investidor. Investidor quer ganhar dinheiro, né, então o investidor busca valor. E aí só ser preço pelo preço, né, e ser sempre mais competitivo, isso não é um diferencial que vai fazer você ser atrativo. Como é organizada a sua carteira de clientes? Então, aqui é super importante a gente conhecer de fato, e não só conhecer daquele jeito de: "Ah, eu trabalho numa empresa, eu sou dona e eu ponho a mão na massa e eu conheço", enfim. Tem que ter organizado isso. Todo mundo da sua equipe, todo mundo que trabalha com você, seu time de vendas, né, as pessoas vendedores, o quem atende, todo mundo tem que conhecer muito bem quem que é seu público-alvo e ter acesso às informações deles, né. Então, a formação de um banco de dados organizado, que a gente consiga acessar, que as pessoas consigam entrar em contato, que saibam as preferências, os gostos, isso é muito rico e válido para que ações de venda sejam geradas, né. Então, e se ações de vendas podem ser geradas de uma forma mais otimizada, mais direta, isso faz com que o retorno dos investimentos que forem feitos são melhores, o processo de venda fica mais fácil, então isso garante muito esse fluxo, né, de venda, de atratividade. Então, tenha isso organizado, por isso que isso é pontuado de uma forma melhor aqui, porque você saber esse detalhe, então: "Ah, eu sei que essa pessoa fez a sobrancelha 20 dias atrás, então está na hora de fazer eh, como que a gente chama? Já fugiu a palavra.
mas vai lá fazer uma limpeza, né, e faz o design de novo. Eu sei que porque eu tenho esse dado, eu sei quem é essa pessoa que foi isso, então eu consigo entrar em contato e fazer esse esforço de vendas de uma forma mais proativa. Eu não fico esperando a pessoa me chamar para agendar, né. Como eu tenho, né, marcado isso, tenho essa informação, eu consigo fazer com que a venda seja mais proativa. A mesma coisa se eu vendesse bolos, por exemplo, eu sou uma confeiteira. Ah, eu sei que fulano de tal, que é meu cliente, faz aniversário nessa data e o filho faz nessa outra data. Será que eu preciso esperar ela vir falar comigo para eu ir lá enfim, oferecer o bolo? Ou eu posso já prevendo que ela vai fazer isso, não dar nem chance para ela ir para um concorrente, e eu vou lá e ofereço. Falo assim: "Olha, tá chegando o aniversário do seu filho, do último aniversário ele pediu esse bolo aqui, ele continua gostando desse tema, será que ele quer algum outro? Quer que eu penso em algum projeto de bolo para você?" E e assim você já consegue antecipar a necessidade dessa pessoa, mas porque você tem informação e você tem isso já, organizado, né, então você não fica ali na sua memória: "Nossa, como era o nome mesmo daquela cliente? Será que o filho dela é aquele mesmo? E o tema que ele fez?". Então, né, acho que você chegar com a informação mostra também um cuidado e um carinho pelo cliente e faz ele se sentir muito valorizado, né. Então, não tenha isso anotado ou não tenha de cabeça, sabe aquela coisa de: "Ai, eu sei de cabeça todos os meus clientes". Não tenha isso, isso não é uma vantagem para você e nem para as pessoas que trabalham com você eventualmente usarem também para fazer, né, toda a argumentação, todo o processo de vender mais, tá. Então, aqui se você tá tá certinho. E por fim, se a sua empresa receber esse investimento efetivamente, então eu sou lá o investidor e vou falar assim: "Você tem R$ 50.000 para colocar na sua empresa, e aí?". Gente, eu sei que é muito normal a empresa ter as suas dificuldades, ter as suas dívidas, ter, financiamentos pendentes, né, e ali tá num processo de, pagamento contínuo e fluxo de caixa que às vezes, né, se alonga um pouco mais em algumas partes. Porém, quando a gente investe o dinheiro, né, e vai receber o investimento de alguém, esse dinheiro, ele não é feito para pagar conta, ele não é feito para o passado, né, então ações que foram feitas e aí o dinheiro vai cobrir aquilo. Ele é feito para o futuro, ele é feito para como é que aquela empresa vai me dar mais dinheiro. Então, se você usa o dinheiro para cobrir gastos que já foram feitos, investimentos que já foram feitos, isso significa que esse dinheiro não vai fazer mais dinheiro, esse dinheiro vai cobrir dinheiro que já foi gasto e que, não vai gerar mais. Então, é importante que quando receba investimento, né, se for o caso, mas que você esteja saudável o suficiente para usar o investimento para olhar para frente. Então, se você já sabe qual é o plano de negócio, qual é a maneira como você vai expandir a sua empresa, então eu cheguei para você e falei assim: "Ó, te dou R$ 50.000, onde você vai colocar?". E você falar para mim assim: "Olha, hoje eu atuo nesse bairro e eu quero fazer uma loja nesse outro bairro", ou eu vou pegar essa minha loja e eu tenho um formato diferente que eu vou querer entrar num shopping. E aí eu vou expandir. É muito diferente de eu vou pagar dívida, né. Então, assim, a expansão vai fazer com que você venda em 2 lugares diferentes, vai fazer com que você tenha 2 possibilidades de atingir 2 públicos diferentes. Aquele que vai na sua loja hoje de rua, não está naquela outra bairro, naquele outro local que você vai expandir a sua loja. Isso faz com que os investidores olhem e falem assim: "Não, ela sabe para onde ela vai crescer, ela tem um porquê dela ir para aquele outro lugar, e mais do que isso vai fazer com que ela venda mais, com que ela cresça de uma forma muito mais organizada, né, assim, você tem um começo, meio e fim de por onde você vai crescer. Então, isso faz com que os investidores sintam-se mais atraídos. E isso faz com que a sua empresa seja mais vista como tá bem, né. Então, se você está nesse lugar onde você sabe para onde você vai expandir, onde você deveria colocar um dinheiro, é sinal de que tá tudo bem. Se não, não tem problema, né, mas a gente precisa começar a pensar de como é que eu organizo a casa, né, do que eu preciso fazer para organizar o meu negócio da forma como ele está, mas também começar a pensar no futuro, né, porque a gente quer vender mais, a gente quer fortalecer o negócio significa pensar em como ele vai ser maior, né. Então é super importante a gente também ter a ambição de querer fazer o nosso negócio dar certo, pensar em ideias para transformação. Então,
Começa a pensar em que significa esse plano de negócio, como é que você vai fazer isso, né. Aqui no Trampolim de Negócios, a gente tem uma série de vídeos, a intenção é trazer várias ideias para vocês continuarem expandindo, continuar fortalecendo o seu negócio, então segue aqui o canal para continuar vendo e para ver outras informações. As redes sociais, também trazem algumas ideias, então é importante você se cercar desse repertório, dessas formas de crescimento, para conseguir pensar nesse futuro, tá? O negócio é sempre pensar no futuro, sempre pensar em como deixar a sua empresa mais forte. Por que que a 2 quer comprar novos equipamentos e reformar o espaço de vendas? Não pontua tão bem. Porque depende para que vai ser usado isso. Porque, de novo, você pode usar, novos equipamentos e reforçar, o espaço de venda, enfim, fazer alguma mudança, mas se isso também não tiver alinhado com o plano de negócio, provavelmente ou pode ser que esse investimento seja simplesmente para continuar andar lateralmente, né. Então, se for para melhorar a produtividade, se for para eu fazer ser mais atrativo, se for para de fato eu conseguir fazer vender mais, eu vou trazer uma tecnologia diferente, aí faz sentido, né. Aí isso vai estar alinhado com o seu plano de negócio, provavelmente isso vai fazer a sua empresa crescer e aí provavelmente vai ser atrativo para os investidores e, enfim, no final do dia mostra que o seu negócio tá indo para o lugar certo. Agora, se for uma melhoria só porque você viu um material legal que quer implementar, e não tem um porquê aquilo como que aquilo vai te trazer uma melhoria e trazer mais vendas, aí é onde ele não consegue pontuar tão fortemente quanto o outro, tá. Então esse aqui depende, pode ser bom, mas não necessariamente, então por isso que ele é um 2. E é isso. Tararã. Já contabilizaram tudo, entenderam o porquê das respostas. Agora vamos lá por onde e como é que tá, como é que seria a avaliação da sua empresa aí dentro dessa dinâmica Shark Tank que a gente fez aqui. Então vamos lá, se você fez de 5 a 7 pontos, né, então assim, nas 5 perguntas você fez uma pontuação de 5 a 7. Isso significa que o dinheiro pode vir que você está pronto, né, está no caminho certo para seguir construindo uma empresa forte, provavelmente a sua empresa tem uma base sólida que permitirá ser reconhecida facilmente entre tantas outras opções, eh, ela é inovadora para o cliente, então assim, tem alta chance de fidelização, alta chance de continue fazendo e pensando dessa forma, né. Então cuide da identidade, trabalhe seu diferencial, faça o seu plano de negócio, seja, fiel a ele. Então, assim, significa que você está indo num caminho que é muito forte, que provavelmente se você fosse para o Shark Tank, sua empresa seria atrativa, né. E mais do que isso, de novo, não é uma questão de vou buscar investimento ou não, significa que você está pronto e preparado para continuar crescendo, né. Então, seguir fazendo e buscando esse conhecimento que você já está implementando e tem, para continuar saltando para esse outro nível aí que você com certeza quer que sua empresa continue crescendo. Se a sua empresa fez de 8 a 11 pontos, o dinheiro ainda está mais seguro no cofre, né, então os investidores até ficaram surpreendidos com algumas das ideias, a forma como você gerencia o seu negócio, porém, algumas incertezas em pontos centrais do negócio fizeram com que eles guardassem o dinheiro mais um pouco. Então, você não teve, o investimento ainda, mas eles te deram aí nas perguntas algumas dicas para você arregaçar as mangas, e voltar fortalecido em uma próxima rodada, né. Então, assim, pegue esses aprendizados, coloque em prática que com certeza a sua empresa vai estar mais forte, com certeza ela, vai estar a um passo aí de seguir, no caminho mais correto, e aí obviamente fazer mais vendas e ser mais agora se você fez de 12 a 15 pontos, né, então o dinheiro na sua mão é vendaval. Então infelizmente não vai ser dessa vez que os investidores vão te dar uma quantia para sua empresa, mas nem tudo é perdido, gente. É o que eu falei no começo e tenho falado ao longo desse vídeo. O importante é a gente ter diagnóstico, né, a gente só é como se a gente estivesse no médico. A gente está doente, está sentindo uma dor de barriga, a gente só vai tratar a dor
Se a gente souber o que que é, né, o que está causando aquela dor, e aí eu posso entrar com remédio, e aí eu posso, de fato buscar a cura. Se eu não sei, se eu não tenho diagnóstico nenhum, eu só vou ficar com aquela dor e vou ficar numa tentativa e erro. Então, aproveita esse questionário como um diagnóstico para você começar a planejar quais são os ajustes que você vai fazer, quais são as mudanças que você vai colocar dentro da sua empresa, no dia a dia, nos processos. Enfim, para planejar um pouquinho, para repensar nesses pontos e principalmente nas perguntas que você pontuou mais, então, para onde você foi pior avaliado, né? E começa a estruturar o seu plano de negócio, começa a fazer um processo onde você vai de fato transformar o seu negócio. Eu tenho certeza, se você começar a colocar em prática as ideias que a gente apresenta aqui, olhar para o seu negócio de uma forma mais de valor, com certeza você vai crescer, você vai se tornar mais atrativo e você vai mostrar que o seu negócio é forte o suficiente para continuar crescendo. E é isso, gente, a evolução é contínua. Se você está lá no topo, ou se você está ainda precisando, fazer aí correr atrás do dos resultados melhores, não importa a situação, a gente não pode se sentir estagnado e nem, sentir que está bom, né. No final das contas, a gente sabe que a dinâmica do mercado muda muito. Hoje o que está em alta não necessariamente é o que vai estar depois. Então, assim, a evolução é sempre muito contínua e sempre há tempo da gente melhorar. Eu gosto muito de pensar, eu sou mãe de 2 meninos e eu gosto muito de pensar quando eu estava de licença maternidade do primeiro filho e estava lá recém-nascido, aqueles dias malucos, né, que a gente tem, e a gente sempre, né, faz lá um processo, e aí foi um dia bom, foi um dia ruim, né. Então, assim, sei lá, esse dia eu fiz uma coisa que não funcionou direito, eu dei o banho no horário errado, eu deixei ele dormir mais, enfim, né, você faz um processo lá daquela dinâmica, e eu sempre pensava: "Ah, o dia seguinte é sempre um dia de eu tentar fazer ou ajustar a coisa que eu fiz errado ou que eu senti que não funcionou no dia anterior". Não é que é perdido, né, eu tenho sempre a oportunidade de aprender com o que aconteceu, para no dia seguinte melhorar. Então, se o banho naquele horário não funcionou, no dia seguinte eu vou testar em outro horário. Se fazer a sonequinha da tarde ou não fazer a sonequinha da tarde foi muito ruim, naquele outro dia eu vou melhorar e eu vou, fazer diferente. Então, a evolução é sempre contínua. O aprendizado de um dia serve para o próximo. E assim é aqui, né. Então, se você não pontuou, se você ainda veio que tem oportunidades, esse é o caminho correto para você começar a fazer as mudanças, né. Então, o importante é seguir nesse caminho de evolução e buscar fazer com que o seu sonho de fazer o seu negócio dar certo, ter sucesso, de ter longevidade, continue, acontecendo, continue vivendo, né. E é isso, então eu espero que esse exercício, esse quiz tenha ajudado vocês a fazer esse diagnóstico, a se inspirar em novas ideias, se inspirar em formas de fazer com que o negócio continue, eh, vendendo mais e fortalecendo, né, e saindo fortalecido de tudo isso. Me siga nas redes, aqui no canal eu sempre trago vídeos, a intenção é sempre trazer vídeos com essas ideias, com uma dinâmica muito legal para a gente, aprender e trocar também. Então, assim, me manda comentários, DMs, dúvidas, enfim, coisas que vocês quiserem saber mais, que aí eu continuo produzindo para vocês. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações das novidades. E é isso, gente, bora saltar.